Amado irmão, amada irmã, Reverendo Carlos Lima, da Igreja Presbiteriana da Fontinha, uma igreja próxima a você, aqui na Estrada da Fontinha, número 220, Bento Ribeiro. Convidamos a você que, assim que possível, faça-nos uma visita, você será muito bem recebido. Neste domingo, Dia das Mães, nós queremos louvar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos dado a bênção de mães em nossas vidas, que com o seu amor, elas também são um tipo do amor de Cristo, que sempre nos agasalham com este amor que é carinhoso, que mostra o molde do amor que vem lá dos céus. Mas, desde já, nós queremos convidar também que você se edifique neste culto e que você acalme o seu coração, como a música que está tocando fala aos nossos corações neste momento. Calma o seu coração, vamos falar com Deus em oração, nesse momento de calma, de tranquilidade, de edificação diante de Deus. Oremos então, nesse Dia das Mães, nesse domingo, nesse momento de calma, de edificação. Querido Deus, amado Pai, neste momento, Senhor Deus, em que nós nos achegamos ao Senhor para culto, para edificação, momento, Senhor Deus, em que nós buscamos a Tua presença em espírito e em verdade. Nós pedimos que o Senhor acalme o nosso coração, Pai. Que o Senhor retire de nós qualquer coisa, Senhor Deus, que venha afastar de nós a comunhão necessária para atingir os objetivos que o Senhor tem em nossa vida, Senhor Deus. Acalma o nosso coração, nos dá a visão correta do Teu reino e do Teu ser, Senhor Deus. Seja com aquele que neste dia, neste domingo, está com o seu coração triste, cabisbaixo, longe de Ti, Senhor Deus. Afasta, Senhor Deus, qualquer problema, qualquer dificuldade que venha roubar-nos esta paz, esta calma que é proporcionada pelo Espírito Santo. Sê também, Senhor Deus, com a instrumentalidade dessa aparelhagem, Senhor, para que ela possa atingir as pessoas na sua mente, no seu coração, para que possa atingir essas pessoas, para que elas possam, nesta ocasião, nesse Dia das Mães, se edificarem profundamente. Que assim seja, Senhor. Assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Acalma o meu coração, Senhor. Que o Senhor acalme o seu coração, irmão. Agora que nós estamos preparados para partilhar deste culto, da palavra do Senhor, eu gostaria que nesse Dia das Mães você tomasse a sua Bíblia e a abrisse lá no Evangelho segundo o evangelista Marcos, lá no capítulo 7. Marcos, capítulo 7. E nós vamos ler dos versos 24 até o verso 30. É um texto muito conhecido da mulher Cirofenícia. Uma mãe obstinada em buscar as bênçãos de Deus, uma mulher obstinada em fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 7,
a partir do versículo 24, que diz: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Louvado seja o nome do Senhor, desse Senhor que faz milagres, desse Senhor que faz a diferença na nossa vida e na nossa história. Amados irmãos, conta-se que uma mãe, lá no país de Gales, lá no século passado, na segunda metade do século passado, ela foi surpreendida por uma nevasca. E essa mulher, vendo que ela e o seu bebê ainda lactante, esta mulher, os dois iriam morrer, ela toma uma decisão final. Ela tira o seu casaco, faz como que uma proteção contra a neve e agasalha muito bem aquela criança e a coloca ao pé de uma árvore e coloca o seu corpo sobre aquela criança. E a nevasca foi muito forte e aquela mulher morre naquela nevasca. Mas chegando os bombeiros para ver o seu corpo e do seu filho, nota que aquela mulher conseguiu salvar o seu filho. E salva-o porque justamente o seu corpo, mas o seu agasalho fizeram ali uma proteção para aquela criança e ela passou por aquele momento. E aquela mulher então dá a sua vida, aquela mãe dá a sua vida para salvar o seu filho. Passado o tempo, aquele menino que chamava David Lloyd George, foi ser o primeiro-ministro da Inglaterra, um grande homem, um grande ícone para o seu país, um homem que fez muitas coisas boas, um homem que honrou o sacrifício da sua mãe. Uma mãe obstinada, uma mãe que está nas mãos de Deus, ela pode fazer muitas coisas. Quando ela olha para o poder de Deus, ela olha para Cristo e ela olha para aquilo que Cristo pode fazer na sua vida e na sua casa. E o que o texto nos mostra sobre esta mulher, sobre esta mãe? Esta mãe olha para a sua casa e vê o caos, vê uma filha endemoniada. Você já pensou nessa situação? Olha para a sua prole e fala assim: o demônio está vencendo na minha casa. Satanás está vencendo. Mas essa mulher não para. Eu vou buscar saída, eu vou buscar soluções. E ela ouve que Jesus estava passando por ali. É isso que o texto nos diz. Ela
ouve que o Senhor levantou, estava passando por aquela região e foi atrás do Senhor Jesus. Note que o texto fala, o Senhor Jesus estava cansado. No verso 24 ele buscava ocultar-se, mas aquela mulher não permitiu, irmãos. Ela frustrou os planos do Senhor. Ela tinha no seu coração, na sua mente, o resolver o problema da sua casa. Ela era mãe. Nesse domingo que nós comemoramos os Dias das Mães, nós vemos o quanto pode uma mãe, nas mãos de Deus, fazer pela sua casa, pelos seus filhos, para que a glória de Cristo se estabeleça na nossa casa, para que as coisas aconteçam e aconteçam de maneira positiva. E ela buscou Jesus e ela se dedicou nisso. E essa mulher tinha um perfil e nós vamos começar a analisar esse perfil. Como era esse perfil? Essa mulher, segundo o texto, ela era cirofenícia. Ou seja, ela não era de Israel, ela não era de Judá. Ela era uma estrangeira. Ela não estava dentro do pacto. Ela não estava dentro do pacto. Ela estaria abrangida na graça de Cristo, mas quando Paulo começasse, então, a pregar. E por isso que o Senhor Jesus fala assim, olha, você ainda é como que um cachorrinho comendo das migalhas que caem das mesas das crianças. Mas ela é uma mulher precoce, é uma mulher que mesmo fora da aliança de Israel, ela, pela fé, ela se intromete, ela busca, ela toma atitudes, ela vai, ela busca o Senhor Jesus e fala, Senhor Jesus, eu sei de todas essas coisas, mas a minha fé, ela é poderosa, a minha fé é o instrumento que agrada a Deus, a minha fé vai romper todas essas barreiras. E esse é o perfil dela. Mas note também que esse perfil era modificado ou impulsionado pelo seu grande desespero. Quando o mal ele se apresenta na nossa casa, ele mostra as suas faces, ele mostra, em primeiro lugar, a nossa incapacidade de resolver um problema. Você já notou isso? Quando nós olhamos para algumas situações e nos sentimos incapazes. Buscamos daqui, vamos para ali, mas não temos possibilidade de resolver aquele problema. E quão pequeno nós nos sentimos. Essa mulher olhava para aquela filha endemoniada, sua filhinha, e se sentia desta maneira, endemoniada e com problema, e não sabendo como resolver, incapaz. Mas também ela se sentia impotente. Não tinha capacidade, mas também não tinha forças. Qual seria a sua força para lutar contra o diabo, irmãos? Qual é a nossa força para lutar contra Satanás? Então, duas das características nossas, humanas, quando lutamos às vezes com forças superiores às nossas. E muitas vezes nós vivemos essas situações. Mas o que acontece com aquela mulher? Ela reconhece o seu problema, reconhece os seus obstáculos, mas ela não fica parado neles. Ela é insistente, ela luta, ela vai buscar o Senhor Jesus Cristo, ela vai buscar o Senhor Jesus, não obstante ela ser de outra nação, ela ser gentia para os judeus, ela ser considerada uma cachorrinha, um cão, porque é assim que o judeu chamava os gentios. Ela ser considerada mulher, porque ser mulher era tremendo obstáculo. Mas ela vai buscar a sua bênção diante do Senhor Jesus. Quando nós olhamos o texto paralelos lá de Mateus 15, o texto fala que essa mulher vinha perseguindo o Senhor Jesus
e clamando em alta voz, a ponto de os seus discípulos falarem: Senhor, atende essa mulher, nós não estamos mais aguentando. De tanto que essa mulher clamava, de tanto que essa mulher buscava, porque ela era insistente. Esse era o perfil de alguém que não desiste, de uma mãe que não desiste, de alguém que apaixonadamente quer buscar respostas diante de Deus. Irmãos, nós vivemos um século em que as pessoas, elas desistem e desistem rápido dos seus objetivos. Nós vivemos num século em que as pessoas têm muitas dificuldades em resolver os seus problemas porque elas se paralisam no meio do caminho, não tem aquela perspicácia, aquela perseverança. E quando nós olhamos para esta mulher, nada a segurava, nada a detinha. Ela olhava para o tamanho do seu problema, mas ela olhava para a possibilidade posta na sua frente. Ela tomou a atitude de buscar o Senhor Jesus. Ela venceu e venceu diversos obstáculos. E anote aí, ela venceu um dos grandes obstáculos desse texto. E um deles foi o aparente silêncio do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, lá em Mateus, lá no capítulo 15, aparentemente deixou que ela clamasse, falasse, e que as pessoas ouvissem. E alguns comentaristas perguntam: por que o Senhor fez isso? Estava ali o Senhor tentando fortalecer mais a fé de uma mulher que deveria ser testemunha para os seus, para uma nação que ainda não o conhecia. E o aparente silêncio do Senhor Jesus às vezes nos choca. Às vezes o Senhor demora em nos responder. Às vezes acontece isso com você também, comigo também. Uma bênção às vezes tarda em nossas vidas, dentro da nossa perspectiva, dentro do nosso contar de tempo. Mas, irmão, creia, é no tempo certo, é no tempo de Deus, é no kairós do Senhor, onde as coisas vão acontecer e acontecer de maneira equilibrada e certa, e ali será o momento adequado para a mão de Deus agir. E aquela mulher, então, talvez não entendesse por que o Senhor silencia. Por que o Senhor silencia na sua vida, na minha vida? Ele tem planos. Ele tinha plano para ela, mas ele tinha plano também para todos aqueles que hoje olham esse texto e entendem que as coisas devem acontecer na nossa vida dentro do tempo do Senhor. Mas ainda, irmãos, as coisas demoram a acontecer em nossa vida, porque o Senhor quer trabalhar em nós, a nossa fé, a nossa arrogância. Queremos controlar todas as coisas. Queremos entender e passar por nós todas as coisas, e as coisas têm que ser feitas da maneira que nós vemos. Mas o Senhor tem outras maneiras, e maneiras muito melhores que as nossas. E essas maneiras devem ser aplicadas na nossa vida para vencer toda aquela arrogância que nós temos de estarmos certos, de querer controlar as situações, de querer controlar a nossa vida, de querer controlar as pessoas. Precisamos de Deus nas nossas vidas. Você precisa de Deus na sua vida, no seu coração. Nós ouvimos na música: calma meu coração, Senhor. O Senhor precisa acalmar o nosso coração para que possamos
ouvir, entender a sua vontade nas nossas vidas. Mas ainda, irmãos, o Senhor queria mostrar àquela mulher que na nossa vida algumas coisas são limites que são impostos externamente e que nós também não controlamos. Havia o limite da tradição. Ela era mulher, ela era de um povo diferente do povo judeu, ela tinha um problema de, vamos dizer assim, para o próprio judeu, difícil de tratar, porque era um problema com o demônio e o judeu já tinha algumas dificuldades para tratar desse tipo de problema, porque ele achava que era uma permissão de Deus e não deveria mexer muito naquilo. Esse expelir o demônio não era dentro de um ritual e Deus deveria permitir, enfim, eram tradições que deveriam estar ali traçadas. Mas note o que essa mulher faz por causa da fé. Se você observou na leitura, essa mulher, ela busca o Senhor Jesus, ela fala ao Senhor Jesus, olha, Senhor, minha filhinha, ela está nesta situação com um demônio a aflige, mas lá no verso 25, essa mulher se prostra aos pés do Senhor Jesus. Ela ouve do Senhor Jesus e se prostra. Esse prostrar, se você observar, é o mesmo prostrar lá de Êxodo, capítulo 34, verso 8, que é o de reconhecer que o Senhor Jesus é Deus, que o Senhor Jesus, ele é Senhor, e é também uma atitude de adoração. Aquela mulher estava se prostrando, entendendo que o Senhor era superior a ela. Ela ali estava jogando por terra todo o seu orgulho, mas ela estava dizendo, Senhor, não obstante eu ser uma estrangeira, não obstante eu ter toda essa linhagem, eu entendo todas essas tradições e eu estou me subjugando e adorando o Senhor. E ela se apresenta ao Senhor com aquilo que mais é requerido e é necessário em nossas vidas. Essa mulher se apresenta com fé, uma fé que admira o próprio Senhor Jesus, que frustra os seus planos de estar descansando. Ele estava recolhendo e ela vai lá, não, eu quero falar com Jesus, eu preciso dessa bênção. Ela se prostra aos seus pés. O Senhor Jesus fala, olha só, você não é justo você ainda querer tirar do pão da boca dos filhos. E a mulher, eu sei, não quero tirar esse pão, eu só quero uma migalha desse pão, Senhor, para que com esta migalha que vai cair dessa mesa, eu me alimente dela, eu resolvo o meu problema, eu resolvo o problema lá da minha casa. E o Senhor Jesus olha e não consegue se conter e fala, olha, que fé, que mulher de fé. E fala para ela no verso 29, olha, por causa desta palavra, e nós poderíamos até pensar que isso até é uma elipse, né? Por causa desta fé, mulher, o demônio já saiu da sua filha, ó. Não tem mais demônio, não. Você tem fé? Você sabe esperar? Você sabe vencer a sua arrogância? Você tem atitude diante de Deus? Então, não tem demônio dentro da sua casa mais. Não tem demônio com seus filhos. Não tem demônio subjugando os seus planos. Mas tem o amor de Deus em todas essas situações. E essa mulher então vai para casa no verso 30 e acha sua filha sobre a cama. E o demônio já não estava mais lá. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos.
Eu gostaria de aplicar esse texto ao seu coração. Você que é membro da nossa igreja, você que ouve essa palavra, você que é mãe, tirando algumas lições. E aquela lição que está lá na palavra do Senhor, que fala sobre a fé que nos leva a agradar a Deus. E aí talvez você fale, mas eu creio em Deus. Mas olhe para a fé desta mulher. Não é uma fé só como assentimento. Não foi uma fé teórica, mas foi uma fé em ação. Olha só, essa mulher se humilhou, essa mulher, ela retirou de todos os seus pressupostos, esta mulher tirou todas as suas arrogâncias, esta mulher entendeu quem é o Senhor Jesus, ela se prostrou diante do Senhor, ela se desarmou e diante do Senhor ela confessou esta fé. Às vezes, irmãos, nós que passamos alguns tempos na presença do Senhor, nós nos perdemos com o tempo. Algumas pessoas se perderam no tempo e tem aquela fé que é só um conhecimento. Mas o Senhor Jesus quer nos chamar a fé que é fé entrega, que é prática, que é mudança, que precisa ser renovada, perdão, que não tem arrogância, uma fé que busca um renovo entre Deus e nós, mas também que atinja as pessoas. Em segundo lugar, esse tipo de fé, ele não nos imuniza de sermos provados. Esta mãe teve fé no Senhor Jesus, mas ela passou por uma imensa provação. A provação dela é ver um filho endemoniado. Qual é o seu problema? Qual é o problema que você está vivendo hoje na sua casa? Quais são as lutas pelas quais você tem que passar? Então, a nossa palavra também para você é o seguinte: tenha essa mesma fé. Olhe para o exemplo desta mulher que venceu todas essas barreiras. Porque o Senhor chama você a entender que Ele está com você, na sua casa, com a sua família, imunizando você das consequências dos problemas, mas não do problema. Tenha atitude para que você possa resolver todas essas questões, porque o Senhor tem chamado você para para o caminho da fé. Em terceiro lugar, irmãos, o Senhor nos chama para uma fé que é continuada, que é perseverante, que não desiste quando se levanta também obstáculos. Muitas pessoas caminham bem. Muitas pessoas começam na igreja de maneira positiva e amam o caminho que a igreja mostra, gostam da igreja. Só que essas pessoas param no meio do caminho. São aqueles tipos de solo que a parábola que Jesus contou nos demonstra. Pessoas que não têm profundidade na palavra, pessoas que não têm atitudes quando se levantam o problema da vida, e justamente quando se levantam esses problemas, é que precisamos nos guarnecer com esta fé. Essa mãe, ela teve esse tipo de atitude e cuidado para se guarnecer quando o problema se levantou. Tenha esse tipo de atitude diante de Deus. Se guarneça diante do Senhor. Em último lugar, irmão, irmã, colha os frutos da bênção da sua fé. Quem vive pelo caminho da fé, quem trilha esse caminho, vai colher as bênçãos que o Senhor
prometeu para a nossa vida. O que o Senhor falou para ela? Olha, o demônio já saiu da sua filha. Mulher, você não teve fé? Mulher, você não buscou? Por isso, mulher, você é mulher de fé. Então vai lá colher a sua bênção. A sua filha, ela está sã. Ou seja, não tem mais demônio na sua casa. Querido, querida, quando você vive esta fé, o demônio sai da sua casa. Os problemas são subjugados. O mal, ele foge do nosso lar. Nós vencemos as tentações e provações. Nós somos promovidos porque o Senhor olha por nós e entende que as nossas atitudes de fé, de caminhar ao seu lado, elas têm as recompensas que o próprio Senhor nos dá. Que Deus abençoe você. Talvez eu esteja falando isso e você está lembrando de alguma coisa pela qual você está passando agora. E eu exorto você, dentro da palavra de Deus, tenha fé, tenha certeza. Clame ao Senhor, continue nesse clamor, para que a bênção possa ser produzida na sua casa, na sua vida, na sua família, junto com os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, irmão, amém, irmã. Nós chegamos agora no período da intercessão. Nós temos vários pedidos aqui que lembramos na quinta-feira, lembramos desses pedidos de oração e queremos acalmar o nosso coração, né? Nós vamos de novo ouvir a música enquanto estivermos orando e vamos fazer isso de forma global. Dessa feita não vamos falar nomes, mas queremos incentivar você que pelas redes sociais você mande os seus pedidos, dizer que como esse vídeo ele tem que ser gravado com uma certa antecedência para que o TI da nossa igreja, né, possa veicular nas redes sociais. Então você, por favor, faça que esse seu vídeo chegue na terça-feira, até na parte da noite, porque na quarta-feira o vídeo é gravado e o nosso irmão tenha condições de, no metade da quarta-feira e quinta-feira, colocar então nas redes sociais. Então por isso nós precisamos dessa antecedência, mas não há problema. Mande sempre os seus pedidos para que possamos estar orando sempre, tá bom? E nós vamos orar agora de forma geral pela igreja, de forma geral por aqueles que estão tristes, abatidos, enfermos. E se você assim quiser, coloque a sua mão próxima a esse aparelho, mas da maneira que você estiver, o Senhor nos ouve como estivermos. Chegue próximo, mentalize, pense em Deus, para que diante de Deus o seu problema possa ser exposto, para que o Senhor, que sabendo de todas as coisas, possa acalmar o seu coração. Vamos então orar, vamos buscar a presença do Senhor agora então. Oremos. Querido Deus, amado Pai, primeiramente, Senhor Deus, levantamos esse clamor para que o Senhor acalme o nosso coração, para que o Senhor afaste na nossa vida tudo aquilo que esmoreça a nossa fé, para que na nossa vida, Senhor Deus, tenhamos a certeza da Tua intervenção. Ó Senhor Deus, nesse momento existem pessoas enfermas e nós clamamos por ela, Pai, por essas pessoas que estão enfermas, Pai. Abençoa, Senhor Deus, levanta, tira da cama, Pai, cura, Senhor Deus. Tenha misericórdia desses teus servos e servas. Seja com as famílias que estão tristes e enlutadas, Pai.
Ó Senhor Deus, visita, Senhor Deus, essas pessoas, Pai. Seja com as pessoas também que passam dificuldades financeiras, face a esse coronavírus, Senhor Deus. Que haja sempre, Senhor Deus, uma mão, uma ajuda, Senhor Deus, que simbolize a tua mão, a tua ajuda de intervenção, de misericórdia, o teu braço de misericórdia na vida dessas pessoas e dessas famílias, Pai. Seja, Senhor Deus, com aqueles que estão tristes, abalados, seja, Senhor Deus, com os matrimônios, Pai, as famílias, os filhos, Pai, as mães. E nesse momento nós queremos pedir uma bênção especial às mães, Senhor Deus, às famílias, Pai, aos filhos, Senhor, que comemoram neste dia, Senhor Deus, esse dia reservado de louvor ao Teu nome, Pai. Aqueles que estão afastados, Senhor Deus, face a esse confinamento, a esse isolamento social, o Senhor queira unir pelo coração, pela fé, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, com essas famílias, mostrando que o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus e galardoador daqueles que te buscam e te servem, Senhor. Seja, Senhor Deus, com a Igreja da Fontinha, seja com seus membros, ó Pai, com seu conselho, com a sua junta diaconal, Senhor Deus, com seu coral, Pai, com todos os seus componentes, Pai. Seja, Senhor Deus, para que esse vírus não chegue à tua igreja, Senhor. Afasta esse vírus de nós, Senhor, para que possamos, Senhor Deus, passar por esses períodos com a tua proteção, Pai. Seja, Senhor Deus, agora com aquele que está, Senhor Deus, triste, sem fé, Pai. Multiplica a fé dos teus servos, Pai. E, Senhor Deus, acalma, Senhor Deus, o nosso coração, para que possamos confiar no Senhor. Seja com esse domingo, que seja um domingo de bênçãos, um domingo, Senhor Deus, junto aos nossos, Pai, um domingo de meditação, um domingo, Senhor Deus, de confiança no Senhor. Que assim seja, Senhor. Nós assim oramos, em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Recebei a bênção, irmão, irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmão. Amém, irmã. Que Deus abençoe você. Um domingo abençoado nas mãos do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua casa. Até quinta-feira, se Deus assim permitir. Amém.